de fazer a abertura. Nós gostaríamos de agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, esse ano pela segunda vez, né, realizando um dos eventos que pela primeira vez foi muito gratificante e esperamos repetir sempre, que é a Caravana de Luz. Nós gostaríamos de agradecer aos companheiros do 8º Conselho Regional Espírita, localizado em Barbacena, aqui da presença do Luciano, do Nelsinho, né, o Alex, o Lequinho, a Aliança Municipal de Barbacena e os nossos companheiros, né, do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de São João del Rei. Estamos agradecendo também ao Grupo Espírita Chico Xavier, né, é o caçulinha da nossa ANG, vamos dizer assim, né, aqui em Itápolis. Vai estar chegando outro caçula aí de Resende de Costa, viu? Está saindo mais um grupo lá. Tá? Agradecer ao Grupo Chico Xavier, né, e a todos que estejam aqui presentes, pedindo que nós possamos estar com o nosso coração, a nossa mente aberta, voltada para o mais alto, né, para que a gente possa estar recebendo os ensinamentos que o Luciano trará para nós nessa noite, né, nessa troca de experiências. E o título sobre o que ele vai falar chama-se Os Movimentos da Alma. Né? E antes de nós entrarmos propriamente na palavra do Luciano, eu gostaria de pedir o companheiro Wilson Caraza que fizesse uma prece inicial. Devemos então o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Maior, rogando a Ele que nos abençoe neste momento, quando nos propomos a entender melhor sobre a vida espiritual, enfim, quando nos propomos a entender melhor sobre nós mesmos. Que possamos, Senhor, tirar das palavras do palestrante o maior proveito para colocarmos no nosso dia a dia a prática perante o nosso irmão em jornada. Que nosso irmão Jesus, amigo de todas as horas, possa estar sempre conosco, que os amigos espirituais, nossos companheiros mais íntimos, possam também nos incluir em boas ações, bons pensamentos, enfim, que esta nossa reunião possa ser proveitosa em todos os sentidos. Nos abençoe, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. É com muita alegria, com muito carinho que a gente retorna aqui a Itápolis para nós conversarmos hoje sobre esse tema que tanto fascina cada um de nós, que é o tema da movimentação das almas, movimento das almas, o caminho da evolução, o caminho do progresso. Allan Kardec registra o conhecimento dos ensinos superiores, dos ensinamentos dos espíritos superiores, quando ele nos diz que nós estamos todos submetidos a um axioma que é usado até nas nossas ciências, que é o axioma da lei de causa e de efeito, de ação e de reação. Essa é uma realidade que se aplica a todos os seres e a todas as coisas que estão no planeta. Portanto, os movimentos da alma também estão submetidos às leis de ação e de reação. Todo efeito é de ter uma causa, toda causa há de gerar então um efeito. E o mesmo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, registra lá a revelação dos ensinamentos dos espíritos superiores, quando trata das leis morais, aonde nessas leis morais ele nos coloca que existem, na verdade, leis como a lei de progresso, a lei de evolução, leis como aquelas que nos mostram a necessidade do trabalho, lei de trabalho. E é assim que, juntando essas duas leis, a lei de progresso e a lei de trabalho, que nós vamos entender os mecanismos evolutivos através do movimento das almas. As almas somos nós, os espíritos encarnados. E os movimentos que nós fazemos aqui na matéria é quando nós, os espíritos encarnados na matéria, vamos buscar mecanismos de progresso, mecanismos de evolução. Todos aqui estamos para que haja
evolução de cada um de nós, aperfeiçoamento. Essa é a grande finalidade da Terra. A Terra é um planeta destinado ao aperfeiçoamento de cada um de nós, das criaturas. Mas o Espiritismo, meus irmãos, é certamente uma doutrina cristã e fundada, todo ele, no Evangelho de Jesus. Então, aonde, no Evangelho de Jesus, nós poderemos encontrar esses movimentos da alma? Aonde, no Evangelho de Jesus, nós vamos encontrar a necessidade do Espírito agir, para que, através da sua ação, ele possa receber como efeito da sua ação, como resultado da sua ação, o progresso, o aperfeiçoamento. Vocês se lembram da história de um personagem que é tantas vezes esquecido do Evangelho, que se chama Bartimeu? Alguém se lembra de Bartimeu? Tirando a Melissa, que não pode contar. Olha, eu vou ajudar vocês, tá bom? O nosso encontro aqui, o nosso bate-papo vai ser uma coisa assim dialogada. Vocês aceitam? Pode ser assim? Não vamos fazer palestra, não. Vamos conversar de uma forma dialogada. Então, olha só, eu vou ajudar, hein? Olha, o prefixo Bar quer dizer filho de. Então, o Bartimeu é, na verdade, o filho de Timeu. Ficou mais fácil? Não? Ah, gente, não é possível. O Bartimeu, filho do Timeu, todo mundo conhece. Vocês se esqueceram dele. Está lá no Evangelho segundo Mateus. Eu vou ajudar mais. Não devia fazer não, mas vou fazer. Né? Eu vou ajudar mais. Olha, vocês já ouviram falar do cego de Jericó? Você sabia que o cego de Jericó tem nome? É, até o cego tem nome. Esse cego de Jericó se chamava Bartimeu. E alguém se lembra o que aconteceu com ele? O cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, teve um encontro que mudou a sua vida. Com quem que ele encontrou? Jesus. Encontrou Jesus. E quando ele encontra Jesus, o que que Jesus faz com ele? Curou ele, né? Curou. A partir do momento que ele encontra Jesus, ele muda a sua vida porque ele passa a ver. Então nós vamos encontrar na história de Bartimeu a história do movimento de uma alma. Então a história de Bartimeu é mais ou menos assim. Bartimeu, como eu disse então, era cego. Vivia numa cidade chamada Jericó. Imaginem vocês que faria um cego há 2000 anos atrás. Será qual seria a profissão de um cego há 2000 anos atrás? Tinha braille naquela época, eu sei? Não? Cego era alfabetizado, tinha acesso à escola, tinha inclusão de pessoas cegas. Tinha nem escola, né? O que será que Bartimeu poderia fazer naquela época? Pedir. Ele era então um mendigo. E como mendigo que era, ficava ele à beira do caminho, sentado em uma pedra, e envolvido em uma capa, que era a única coisa que ele tinha, ficava a pedir esmolas, a mendigar, à beira do caminho. Mas vejam vocês que coisa interessante, Deus, quando tira um sentido, aperfeiçoa os outros. Então, Bartimeu, embora fosse cego, ele ouvia muito bem. E ouvindo muito bem, ele ouvia a conversa das pessoas que passavam pelo caminho, porque esse caminho ia de Jericó a Jerusalém. As pessoas desciam de Jerusalém, caminho a Jericó, ou subiam de Jericó em direção a Jerusalém. E aí Bartimeu ouviu muito bem que existia na Galileia, na cidade de Nazaré, um jovem que era considerado pelos seus companheiros, pelos seus, digamos assim, pelos judeus da época, alguém que poderia ser o Messias. Porque ele estava dando sinais de que era o Messias, e um dos sinais que ele dava é que ele conseguia curar as pessoas. E diziam que aquele que se encontrasse com esse jovem, Jesus de Nazaré, mudava a sua vida, porque ele proporcionava um encontro de iluminação. Olha que coisa interessante. Então, Bartimeu ficou muito interessado. Quem será esse jovem, Jesus, Galileu de Nazaré, que faz com que as pessoas se transformem, que faz com que as pessoas se curem,
Será que eu, Bartimeu, terei a chance de um dia encontrar esse homem? E aí o coração de Bartimeu se encheu de esperança. Também ele queria encontrar um dia esse jovem chamado Jesus. E ele continuou a prestar atenção naquilo que ouvia à beira do caminho. E um dia ele ouviu dizer que Jesus iria a Jericó. Ora, se ele iria a Jericó, só tinha um caminho de Jerusalém a Jericó, que era aquele. E quem estava lá à beira do caminho, sentado na pedra, envolvido na capa? Bartimeu. Então ele prestou muita atenção, encheu seu coração de esperança, com muita fé, ficou aguardando o dia, então, que Jesus passaria ali, em direção a Jericó. E o dia chegou. Bartimeu ouve o barulho de uma multidão de pessoas. E a multidão, naquele burburinho, comentava sobre os feitos de Jesus. E ele, então, agora, de esperança ainda maior, com muita fé, espera a multidão chegar próxima ali à pedra onde ele estava. E quando ele percebe que Jesus se aproximava pela audição, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele acreditou que Jesus não deveria ter ouvido, né? Porque ele clamou assim, pediu baixinho. Então ele pede mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ainda assim, ele achou que não foi ouvido. Era uma multidão tão grande, Jesus certamente deveria estar lá no meio da multidão. E ele então grita com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então diz aos discípulos: deixai que aquele homem venha até mim. E os discípulos então procuraram por Bartimeu e disseram: homem, tem bom ânimo, o mestre diz que você deve ir ao encontro dele. Bartimeu então levanta daquela pedra onde ele estava há tanto tempo sentado, atira fora a sua capa e caminha em direção a Jesus. Mas quando ele percebe que está próximo do mestre, o mestre, como se não tivesse outras pessoas ali, como se aquela multidão não estivesse ali, o mestre agora fixa a sua atenção só em Bartimeu. Era aquele momento único do encontro, né, de Bartimeu e de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres tu que eu faça por ti? E Bartimeu então diz: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero a luz. Jesus então responde: que seja então feita conforme a tua fé. E Bartimeu era um homem cheio de fé. Naquele momento ele começou a ver. E vendo, viu Jesus. Viu a luz pelo caminho. E a partir daí, Bartimeu passou a seguir Jesus pelo caminho. Se converteu à Boa Nova, se converteu ao cristianismo. Meus irmãos, essa é a história de hoje que nós vamos trabalhar, a história de Bartimeu, o cego de Jericó que encontrou-se com Jesus e obteve a possibilidade de ver. Aquele que encontrou a luz, aquele que encontrou o caminho. Para isso, nós vamos estudar hoje quantos movimentos Bartimeu fez. Quantos vocês acham? Quantos movimentos nessa história vocês acham que Bartimeu, enquanto alma, fez para encontrar Jesus e seguir o caminho? E segui-lo, inclusive, pelo caminho. Um movimento? 2. Quem pensou 5? 10? Então vamos contar junto comigo? Vamos? Então vamos. É a lâmpada aqui, não precisa de preocupar não. Então vejam vocês, vamos contar quantos movimentos, né, Bartimeu fez. E para isso eu quero saber se vocês prestaram atenção na história.
Tá bom? Então vamos analisar. Olha só, Bartimeu estava onde? Na pedra. Sentado em uma pedra, à beira do caminho, né? E além de sentado na pedra, ele estava protegido com uma capa. Com as mãos pedindo esmola. Pedia por alguma coisa. Mas vejam vocês, estava numa condição muito precária, né? Mendigando, cego, à beira de um caminho, sentado numa pedra. Coitado do Bartimeu, né? Mas aí, olha só, Deus tira dele a visão, mas dá a ele uma audição muito boa. Então, o primeiro movimento que Bartimeu faz é ouvir. E o que ele ouviu? Jesus estava vindo. Olha só. Ele ouviu que Jesus existia, que existia um jovem galileu, que era considerado então o Messias, e que um encontro com esse Messias fazia com que a pessoa mudasse de vida. Esse Messias capaz de nos curar, de nos mostrar a luz, né? Então ele ouviu sobre a existência de Jesus. Depois disso ele ouviu que Jesus passaria por ali, vindo de Jerusalém e indo para Jericó. Então o primeiro movimento da alma é o movimento de ouvir. E ouvir em todo sentido, né? Ouvir no sentido de prestar atenção, de perceber. E eu digo a vocês, será que nós somos bons ouvintes? Será que nós estamos ouvindo a existência de Jesus? Será que nós estamos ouvindo a possibilidade de Jesus passar assim adiante de nós pelo caminho? Meus irmãos, será que nós estamos ouvindo aquela pessoa que está ao nosso lado? Aquela pessoa que convive conosco debaixo do mesmo teto? Que trabalha conosco? Que está conosco na casa espírita? Nosso vizinho? Aquele que convive conosco na sociedade? Vejam vocês que quando Deus fala para nós, Ele fala para nós através de um instrumento. E sabe qual que é o instrumento que Deus usa para falar conosco? A outra pessoa, o próximo. Aquele que está do nosso lado. Olha que interessante. Então, Deus continua falando para nós através do nosso próximo. Será que nós estamos ouvindo o nosso próximo? Bartimeu ouviu sobre Jesus das pessoas iguais a ele que passavam pelo mesmo caminho diante dele. Deus está falando contigo através daquela pessoa que está bem próxima de você. Você está pronto para ouvir? Para ouvir Deus através dessa pessoa? O primeiro movimento da alma é o movimento de ouvir, de prestar atenção. Mas vejam vocês que na passagem de hoje, Jesus sai de Jerusalém e vai para Jericó. E numa figura, um símbolo já muito conhecido, a gente percebe que Jerusalém é a cidade onde os judeus buscavam Deus, buscavam os valores espirituais, buscavam a expressão da sua religiosidade. Portanto, Jerusalém até ficava numa colina, e fica até hoje, né, numa região mais alta. Nesse simbolismo, Jerusalém representa o que há de mais elevado. E Jericó? Onde que fica Jericó, hein? Alguém já teve a curiosidade de olhar no mapa? Onde fica Jericó? Jericó fica beira-mar. Portanto, diferente de Jerusalém, é uma cidade baixa. Sabia que Jericó tem um porto? É uma cidade portuária. E como cidade portuária, onde tem porto, tem comércio. E o que as pessoas buscam no comércio? Alimentos, coisas, né? Coisas para satisfazer as suas necessidades materiais, as suas necessidades físicas. Então, olha só que diferença. Jericó, a cidade baixa, portuária, do comércio, onde as pessoas buscam coisas. Jerusalém, a cidade alta, a cidade do templo, onde as pessoas buscam Deus. Tem diferença? Grande diferença? E o que tem ligando Jerusalém a Jericó? Uma estrada, um caminho. Olha que interessante. Então há como sair de Jericó e ir até Jerusalém? Há como sair de Jerusalém e ir até Jericó? Há um caminho que liga as duas cidades. E quem que está passando pelo caminho? Jesus.
Ele sai dos planos espirituais mais elevados e vem aos planos espirituais mais acanhados, menos evoluídos, para nos ensinar exatamente o caminho, como passar pelo caminho. E atrás de Jesus veio uma multidão de pessoas, acompanhando Jesus pelo caminho que liga uma cidade a outra. E eu perguntaria a vocês, nessa metáfora de Jerusalém e Jericó, será que o planeta Terra poderia ser classificado como Jericó ou como Jerusalém? Como Jericó? A maioria das pessoas que estão hoje encarnadas, vivendo neste mundo, portanto as almas que estão aqui, estão buscando mais os valores da alma ou mais as necessidades e os apelos do corpo? Depende, né? Cada um é Cada um tem uma busca. Mas se a gente for classificar a Terra, a maioria das pessoas hoje na Terra estão dando ainda, buscando mais o que? Os bens materiais? As necessidades da matéria? As paixões do mundo? Será que isso é verdade? Depende, né? De cada um. Então, olha só. 99%. 99% está em Jericó ainda? Eu sou um só por cento. Temos uma exceção. Então vejam vocês. É claro que cada um de nós, né, tem as suas buscas. Mas se a gente verifica a Terra ainda é caracterizada pelo domínio das paixões, pelo domínio dos instintos, pelo domínio das necessidades físicas, das necessidades materiais. Então a Terra hoje ainda está mais para Jericó do que para Jerusalém. Certo? Mas à medida que a Terra for evoluindo, ela vai se adiantando, né, até o ponto em que ela passe a ser um planeta mais adiantado. Os espíritos superiores nos dizem que a Terra já passa por uma transformação, onde deixa de ser um plano material de provas e expiações para ser um plano de regeneração, onde os espíritos vão aurir condições melhores para a sua evolução, para o seu progresso. Então, vamos lá. Entre esses dois extremos, o espiritual e o material, entre o mundo adiantado, evoluído e o mundo atrasado, existe um caminho. E à beira do caminho está Bartimeu, que faz o primeiro movimento da alma e ouve. Tudo bem até aí? Muito bem. Mas aí vejam vocês, Bartimeu ouve sobre Jesus, sobre a passagem dele, e Jesus então, chega o dia de Jesus passar. Qual que é o próximo movimento da alma de Bartimeu? Ir até Jesus é um pouquinho mais à frente, né? Ele chamou, né? Ah, olha só, ele chamou, ele clamou por Jesus. Quantas vezes ele clamou por Jesus? 3 vezes. Primeira vez ele falou lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi perseverante? Pediu com fé? Gente, será que Jesus sabia da existência de Bartimeu? Sabia. Jesus, nos dizem os espíritos superiores, presidiu a formação do planeta Terra. Então ele nos conhece desde a nossa criação. Olha que interessante. Então ele conhecia Bartimeu? Conhecia. Sabia que Bartimeu estava lá esperando por ele? Sabia. Mas ele deixou Bartimeu pedir? Deixou. Por que Jesus não chegou lá e já... Eu vou te curar, cara. Você a partir de agora está vendo. Jesus fez isso? Não. Jesus esperou que Bartimeu buscasse. Isso está no Evangelho em outras passagens? Buscai, batei, A porta abriu, faça a tua parte. Olha só que interessante. Então, esse movimento da alma é importantíssimo. Nós temos que buscar. E Jesus então esperou que Bartimeu buscasse, pedisse. Nos dizem os espíritos superiores, lá no livro dos Espíritos, que através da prece nós podemos pedir, louvar e agradecer. Bartimeu, naquele momento, pediu, clamou. Para pedir, a gente tem que ter humildade. Aquele que não tem humildade não é capaz de pedir nada, né? Mas Bartimeu, então, teve humildade, foi perseverante, acreditou, clamou, rogou, pediu, insistiu. Jesus ouviu? Então, olha só, Bartimeu até agora já fez 2 movimentos, né? Ele ouviu e ele clamou, ele pediu, não é isso? Qual será o próximo movimento de Bartimeu? Um pouquinho mais à frente, hein? Receber.
Um pouquinho mais à frente. Seguiu Jesus. Lá no finalzinho. Levantou um pouquinho mais à frente. Olha só que interessante. Oi? Não, isso foi lá no finalzinho também. Olha que interessante. Quando ele clama, o que Jesus disse para os discípulos? Alguém me chamou. Deixai que ele venha até mim, né? Aí os discípulos vão lá e falam com Bartimeu: ânimo, tem bom ânimo. O mestre disse que você deve ir ao encontro dele. Então, qual que é o movimento que Bartimeu faz? Ouviu. Olha, ouviu o chamado de Jesus. Meus irmãos, olha a importância de ouvir. Ele ouviu, clamou e ouviu de novo. Ouviu o chamado de Jesus. Será que Jesus continua nos chamando? Deixai que ele venha até mim. Olha, Jesus continua de braços abertos, nos chamando para nós irmos ao encontro dele. Porque os Bartimeus, meus irmãos, somos nós. Né? Nós somos esse Bartimeu da história de hoje. E aí ele ouve. E quando ele ouve, ele enche o seu coração então de alegria, de fé, de esperança, e aí ele faz esse movimento que a Melissa falou. Ele se levanta. Gente, o que parece para vocês uma pedra? Imagina uma pedra quadrada, grande. O que essa pedra transmite para vocês de ideia? Que símbolo é esse da pedra? Inércia. Inércia. A pedra é o que está acomodado, que está parado, que está inerte. É frio, né? A pedra é fria, é dura. Eu pergunto para vocês, os nossos corações, às vezes estão assim? Frios, duros, inertes? Principalmente com o sofrimento do outro. Né? Então, tantas vezes nós estamos sentados em cima de pedras. Nós estamos acomodados. E vejam vocês, não progride quem está acomodado. Não progride quem está satisfeito. Quem está satisfeito não busca mudança, transformação, melhoria. Quem está satisfeito permanece estacionado, satisfeito. Por isso que na Terra a gente passa por tanta necessidade, por tanta aprovação. Porque a necessidade e a aprovação que fazem com que a gente desenvolva a inteligência e que a gente se movimente enquanto alma em busca da solução. Quem tem um espinho fincado na carne, tem o direito de tirar o espinho que está fincado na carne? Claro que tem. Então, olha só, Bartimeu, agora ele sai da pedra do estacionamento, do comodismo, da dureza, da frieza e se levanta. Será que nós, enquanto espíritos, às vezes estamos assim, inertes, paralisados, endurecidos? Se estivermos, é hora então de nós nos levantarmos. E o ato de levantar é um ato muito importante. Quem se levanta muda de postura, muda de posição, se predispõe à transformação. Muda de ponto de vista. Tudo bem? Então Bartimeu faz mais um movimento. Primeiro ele ouve, ele pede, ele ouve de novo e agora ele se levanta. Levantamento não só no sentido físico, mas um levantamento espiritual. Ele se predispõe, ele se renova, ele acha que é possível, ele começa a concretizar essa possibilidade de transformação da sua vida. E aí vem o próximo movimento da alma de Bartimeu. Qual será? O que ele faz com a capa? Tira a capa e joga a capa fora. Atira, lança fora a capa. Meus irmãos, como Bartimeu era um mendigo e só tinha a capa, o que a capa representava para ele? Os bens materiais. Todos os bens materiais, todas as coisas do mundo. Significa que para nós irmos ao encontro de Jesus, nós temos que deixar em segundo plano as coisas materiais que tantas vezes nos atrapalham de ir ao encontro de Jesus. Porque se nós dermos mais valor às coisas materiais que às espirituais, a gente fica envolvido na capa e não vai ao encontro de Jesus. Bartimeu ensina que é necessário deixar de lado a capa. É necessário deixar em segundo plano as coisas materiais para que a gente possa buscar os valores da alma. E a capa ainda pode representar, do ponto de vista psicológico, as nossas máscaras. Alguém aí já usou máscara? Máscara, sim. Carnaval. De carnaval. Já?
pessoa põe a máscara é porque ela quer ou se esconder ou mostrar algo que ela não é. Não é isso? Vamos imaginar que alguém fez teatro. Tá? E quem fez teatro pode ter usado uma máscara para fazer de conta que é quem não é, ou para esconder-se por trás daquela máscara. Será que psicologicamente também nós usamos máscaras? Será que nós saímos de casa e queremos nos mostrar de uma forma como nós não somos? Ou às vezes nós queremos nos esconder atrás dessa máscara? Então, atirar fora a capa é também atirar fora a máscara. Porque Jesus nos conhece por dentro. Jesus nos conhece em intimidade. Adianta chegar perto de Jesus mascarado, querendo enganar o mestre? Ah, eu sou bonzinho, eu sou uma ovelha, né? Se eu for um lobo vestido de ovelha, ele vai saber desde sempre. Então, Bartimeu lança fora a capa, lança fora a máscara, lança fora o universo material, para que ele então possa ir ao encontro do Cristo. Tudo bem até aí? Quantos movimentos nós já temos? Vamos ver. Ouviu, mais o quê? Pediu, ouviu de novo, levantou-se e atirou fora a capa. Sim. Sim. Tá bom até aí ou quer ir mais? Pode mais? Já acabou a história? Não tem mais história, né? Então vamos caminhar mais um pouquinho. Ele atira fora a capa e aí o que Bartimeu faz? Ao encontro de Jesus. Ah, vai ao encontro de Jesus. E para ir ao encontro de Jesus, ele tinha táxi naquela época? Trem, metrô, avião, não? São Canela. Então, aviação canela, ele foi caminhando. Vocês já perceberam a simbologia da caminhada? Jesus chega até a dizer, eu sou o caminho da verdade, da vida, ninguém não vai senão por mim. E a história do caminho é uma história de caminhada que sempre começa pelo primeiro passo, né? E Bartimeu caminhou. Olha só, uma perna atrás e uma perna à frente. O que simboliza a perna atrás? Olha, eu estou me apoiando nela para eu dar um passo. Ó. Firmeza. Firmeza. Experiência? Experiência. É uma base, né? É a vivência, é o que a gente já domina, é o que a gente já sabe, é o que a gente já experimentou, é o que a gente já conhece. Agora, quando a gente ousa lançar uma perna para frente, a perna da frente simboliza o novo, a mudança, a busca. E a nossa caminhada vai se dando assim, ó, um passo após o outro. Porque aí o que era novo passa, a gente experimentou, virou experiência, virou aquisição da alma, e aí é hora de trocar o passo de novo. E assim a gente vai caminhando até Jesus. Então o sexto passo da alma, o sexto movimento da alma é um movimento de caminhar. E quem vai ao encontro, se adianta, está no caminho de busca. É a movimentação de busca, de ir ao encontro de alguém. E Bartimeu ia ao encontro de Jesus. E quando ele chega ao encontro de Jesus, acontece mais um movimento. Quem se lembra? O que Bartimeu faz? Abraça Jesus. Abraça Jesus? Tinha isso na história? Te abraça, tá bem? Ele consegue chegar primeiro? Vai no final. É de luz. Ah, olha só que interessante, será? Ah, então olha só, quando ele vai caminhando, chega até Jesus, aí Jesus pergunta a ele, o que Bartimeu faz? O que ele ouviu Jesus dizer? O que tu queres que eu faça por ti? Bartimeu ouve de novo. Importante ouvir? Quantas vezes Bartimeu, enquanto alma, tem a necessidade de ouvir? E aí Jesus pergunta isso para ele. E o que ele responde? Eu quero ver, eu quero a luz. Então, o oitavo movimento da alma de Bartimeu agora é dizer, falar, pedir de novo. Bartimeu pede. E pedindo, Jesus já instantaneamente dá a ele a cura? Não. Bartimeu ouve de Jesus o seguinte: seja feita conforme a tua fé. Olha só, Jesus não disse, veja. Jesus não disse, estás curado. Não. Jesus simplesmente disse, seja feita conforme a tua fé.
Meus irmãos, nós somos os Bartimeus de hoje. E quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos pergunta: o que queres que eu faça por ti? E nós? O que nós respondemos para Jesus? Bartimeu disse: eu quero ver, eu quero a luz. E nós? O que nós pedimos? Nossa. Cada um pede uma coisa. Um diz: eu quero me casar. Outro diz: eu quero uma casa. Outro diz: eu quero um carro, eu quero um emprego novo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero saúde. Não? Cada um pede uma coisa diferente. E a reflexão é profunda. Olha, Bartimeu queria luz. Ele queria ver, não só ver fisicamente, mas ele queria ver espiritualmente. O encontro de Jesus com Bartimeu foi um encontro de iluminação, porque ele agora percebia que era luz, que era espírito, que podia chegar a seguir Jesus pelo caminho. Então, meus irmãos, essa é a reflexão. O que nós, os Bartimeus de hoje, ao encontrarmos com Jesus, pedimos a Ele novamente? Dizemos a Ele: Senhor, eu quero luz. E aí Jesus responde: seja feito conforme tu quer. Nono movimento da alma de Bartimeu, né? O desenvolvimento da fé. E a nossa fé, meus irmãos, é tantas vezes uma fé pequena, né? Vacilante. Vocês já se pegaram assim, com pouca fé? Muitas vezes. Né? Lá na região de Barbacena, o pessoal até diz que esse tipo de pessoa é o homem bully. Já ouviram falar nisso? O homem bully é um homem de pouca fé, né? Onde que põe café, né? No bully. Então, se você um dia se sentir uma pessoa bully, né, de pouca fé, você pode começar a trabalhar a sua alma, para você ter mais fé, para você ter muita fé, porque a fé é capaz de transformar as pessoas. Jesus diz assim: aquele que tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, e disser a essa montanha: atira-te ao mar, essa montanha se atirará, quiçá recuperar a vista, ou possibilitar a visão espiritual do mundo. Fé. Então, o nono movimento da alma de Bartimeu foi o movimento da fé, da crença, da confiança. Ter fé é ter confiança. Deus, seja feita a tua vontade e não a nossa. Mas para nós termos essa possibilidade de nos abandonarmos na mão de Deus, desta forma nós temos que ter muita fé. Porque a maioria de nós diz assim: Senhor, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, desde que a tua vontade seja igual a mim. Né? Às vezes a gente diz isso na intimidade. E é necessário então a gente se pegar nas mãos dele e exercitar esse movimento de alma, o movimento da fé. Até que então nós chegamos no 10º e último movimento. Qual que foi? Ele agora já tinha visto, obteve a luz. E o que Bartimeu faz depois que obtém a sua iluminação espiritual? Segue Jesus. Segue Jesus pelo caminho. Se torna um seguidor, um discípulo, um continuador da boa norma que Jesus nos ensinou. Então, meus irmãos, os movimentos da alma podem ser semelhantes aos movimentos, às ações de Bartimeu, que vão gerar reações, efeitos de progresso, efeitos de iluminação, todos eles baseados no esforço, no trabalho, porque o trabalho é toda ocupação útil que faz com que o espírito possa progredir e se aproximar de Deus, seguindo Jesus pelo caminho que nos leva a Deus. Portanto, só para nós fecharmos aqui essa reflexão da noite. Bartimeu ouve, Bartimeu pede, Bartimeu ouve, Bartimeu se levanta, Bartimeu atira fora a capa, Bartimeu caminha, Bartimeu ouve de novo, Jesus falou com ele, Bartimeu pede, Bartimeu exerce a sua fé
e Bartimeu segue Jesus pelo caminho. Meus irmãos, nós somos os Bartimeus. Estamos predispostos a fazermos estes movimentos de alma? Que Jesus, o nosso luzeiro maior, o mestre do caminho, o mestre do amor, o mestre da fé, da bondade, do perdão, da misericórdia, seja aquele que está ao nosso lado durante toda a trajetória dos nossos caminhos espirituais. Muita luz, muita paz a todos nós. É o momento de nós fecharmos a reunião, agradecendo a todos pela presença, pela companhia, pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos, estudando o Evangelho de Jesus, estudando os ensinamentos do Mestre, que nós possamos assimilá-lo, que nós possamos trazê-lo para a nossa consciência e que Jesus seja sempre o nosso guia, sempre o nosso farol, esteja sempre na nossa mente, para que possamos, através do seguimento do seu exemplo, do seguimento dos seus ensinamentos, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas de bem, nos aprimorando sempre e, na medida do possível, sempre auxiliando aqueles que estão ao nosso lado. Agradecemos aí também a direção da casa, que abre as portas para que possamos estar aqui estudando a doutrina do Cristo. Que a paz dele possa estar conosco hoje e sempre. Que assim seja. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.